Emma visita Londres. Numa aldeia acolhedora, onde os dias eram calmos e as noites cheias de estrelas, vivia uma menina curiosa chamada Emma. Aos 10 anos de idade, a mente de Emma era um tesouro de sonhos e o seu coração uma bússola que apontava para a aventura. Mal sabia ela que tinha uma grande viagem pela frente. Numa manhã fresca, com o orvalho ainda agarrado às folhas da relva, o coração de Emma foi agitado por um anúncio da sua professora. Iam fazer uma viagem a Londres, a capital de Inglaterra, uma cidade histórica onde ela só se tinha aventurado na sua imaginação. Emma tinha sido escolhida para ser a repórter da turma, responsável por documentar as suas escapadelas entre os grandes monumentos da cidade. O dia chegou, e com uma mochila cheia de cadernos e lápis, Emma entrou no autocarro que os levaria a Londres. Os seus colegas estavam muito entusiasmados, e à medida que se aproximavam da cidade, o sol parecia brilhar um pouco mais, como que para lhes dar as boas-vindas. A primeira paragem foi o magnífico Palácio de Buckingham. Os olhos de Emma arregalaram-se ao ver os portões dourados e os guardas estoicos com os seus uniformes vermelhos e enormes chapéus pretos. Enquanto os colegas tentavam fazer os guardas rir ou mesmo sorrir, Emma pegou no seu caderno de desenho e começou a desenhar, querendo captar todos os pormenores. Mas enquanto desenhava, reparou num esquilo peculiar com pelo tão vermelho como os casacos dos guardas. Estava a fazer muito barulho, a saltar de um lado para o outro e a procurar alguma coisa. Emma não pôde deixar de seguir a pequena criatura, que a levou numa alegre perseguição pelos jardins do palácio, fazendo acrobacias que a fizeram rir às gargalhadas. Finalmente, o esquilo encontrou o seu prêmio, uma castanha brilhante, e com um movimento satisfeito da cauda, fugiu. A Emma tinha a sua primeira história engraçada para contar. A roda gigante tinha vista para o Tamisa, e à medida que a cápsula subia, o ânimo de Emma subia. Conseguia ver toda a cidade espalhada por baixo dela como um mapa vivo. Os seus colegas de turma encostaram a cara ao vidro, apontando alegremente os pontos de referência. Mas o momento mais engraçado foi quando o Sr. Bumble, o seu professor habitualmente muito calmo, revelou o seu medo das alturas. A sua cara ficou branca como giz, e ele permaneceu ancorado no centro da cápsula, murmurando sobre a lei da gravidade. Emma observou a cena cômica, com um sorriso a formar-se nos lábios. De seguida, visitaram a Torre de Londres, com as suas histórias de reis e rainhas e as joias da coroa. Emma e os seus colegas ficaram impressionados com os diamantes cintilantes e com a história rica que preenche cada pedra da torre. Até lhes foi contada a lenda dos corvos da torre e de como o reino cairia se eles saíssem. Quando ia a sair, a Emma viu um corvo de aspecto particularmente majestoso. Fingindo ser a rainha, fez uma vênia ao corvo, que pareceu responder com um aceno de aprovação real. Os seus colegas de turma desataram a rir com esta inesperada audiência real. À hora do almoço, encontraram-se num bar acolhedor, onde a Emma experimentou peixe e batatas fritas pela primeira vez. Estava delicioso. Alguns foram tentados por uma sobremesa à base de gelatina, mas Emma contentou-se com um crumble de maçã, que era muito mais apetitoso. À tarde, visitaram o Museu Britânico. A Emma ficou fascinada com as múmias egípcias e com a Pedra de Roseta, com a sua imaginação a transbordar de histórias de faraós e códigos antigos. A sua exploração foi tão cativante que não se apercebeu de que tinha sido fotografada por um grupo de colegas traquinas, enquanto tirava uma selfie com um sarcófago. A fotografia resultante foi hilariantemente assustadora e perfeita para o relatório da turma. A última paragem foi na famosa passagem pedonal dos estúdios de gravação de Abbey Road. Todos conheciam a icônica capa do álbum dos Beatles e decidiram recriá-la. Enquanto faziam fila para atravessar, um simpático homem local viu-os a lutar para conseguir a fotografia perfeita no meio do trânsito intenso e ofereceu-se para ajudar. A Emma descalçou os sapatos para que a fotografia ficasse ainda melhor, o que fez com que os seus amigos se rissem imenso. Quando o dia se transformou em crepúsculo e as luzes da cidade começaram a cintilar, Emma sentiu o seu coração bater um pouco mais depressa. Londres tinha sido tudo o que ela esperava que fosse e muito mais. Um lugar de história, risos e amizades inesperadas, tanto humanas como animais. De volta à sua aldeia,
Enquanto apresentava o seu relatório sobre Londres, as histórias de Emma provocavam sorrisos e gargalhadas. As suas aventuras, desde a caça ao esquilo real até a sobremesa viscosa dos seus colegas e ao desfile de Abbey Road, foram contadas com um toque de contadora de histórias. A viagem tinha sido mais do que uma simples visita turística. Tinha sido uma viagem de alegria, de descoberta, e o tipo de aventuras divertidas e agradáveis que ficariam com Emma para o resto da sua vida.